Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos neste Web Dialogue de hoje e quero agradecer especialmente a presença e a disponibilidade da Anvisa, na pessoa do Nériton Ribeiro de Souza, que é o gerente de controle sanitário de produtos e empresas em aeroportos, portos, fronteiras e recintos alfandegados, e a Cristina Marinho Ribeiro, que é especialista em regulação da Anvisa. Como vocês sabem, a Anvisa publicou o edital de chamamento com o objetivo de coletar informações da sociedade para identificação de problemas no processo de importação de bens e produtos sob vigilância sanitária, a fim de subsidiar a revisão da resolução da diretoria colegiada 81/2008. A revisão das regras da 81/2008 objetiva a melhoria da qualidade e da avaliação do risco sanitário na importação dos referidos produtos, otimizando o processo de trabalho da Anvisa e trazendo maior segurança sanitária à população. Quero agradecer a presença de todos, quero que visualizem os membros da aliança que dão suporte a todo esse trabalho que a gente faz e, especialmente, quero agradecer às empresas que são mantenedoras e que viabilizam o nosso trabalho. Nós temos uma agenda bastante intensa hoje, então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao senhor Nériton Ribeiro de Souza. Nériton, por favor. Olá, bom dia a todos, bom dia, John. Obrigado por essa oportunidade que o Procomex está concedendo a nós aqui de conversar, de trocar experiência com o setor privado. Esses momentos são muito preciosos para nós, né? E a parceria com o Procomex ela tem sido valiosa sempre na sua busca de aperfeiçoamento das operações de comércio exterior. E agradecer também aos participantes que estão aqui pelo interesse pelo tema, por separarem tempo para contribuir com esse processo também, com o envio das perguntas e também participando, já agradecendo e convidando-os para participar dessa consulta dirigida que nós estamos fazendo aqui ao longo da apresentação, expor o porquê da importância deles também. Estou acompanhado da Cristina Marinho, que é especialista em regulação da Anvisa. Vou passar a palavra para que ela se apresente também. Bom dia a todos e todas. A gente vai, nessa oportunidade, poder tirar todas as dúvidas de vocês, esclarecer. A parte principal é realmente o convite, né? Deixar vocês mais à vontade com essa metodologia de consulta, que ela é bem distinta da consulta pública, que as pessoas estão mais habituadas, né, a participar nas propostas de regulamentação da Anvisa no formato de consulta pública, que é bem direcionada já com uma proposta de texto normativo, que não é o caso aqui, o Nériton vai esclarecer em seguida, e é um formato novo e que a gente quer implementar cada vez mais, que é o quê? Ampliar as formas e etapas de participação social. A gente entende que assim o resultado final, né, seja a norma e principalmente a aplicação da norma, vai vir numa construção coletiva e vocês têm um papel muito importante nisso. Obrigado, Cristina. Pessoal, nesse nosso encontro, nós vamos conversar, primeiro, nós vamos ter o seguinte roteiro, né? A gente vai falar sobre por que fazer a revisão da 81, né? A Anvisa tem feito esforço contínuo para o aperfeiçoamento das ferramentas regulatórias, com o objetivo de tornar o ambiente previsível, transparente e aderente às situações enfrentadas no dia a dia da sociedade, né? E também normas que possam atender aos desafios que se impõem a cada momento. Então, nós vamos discutir por que revisar a Resolução 81, falar sobre em que etapa nós estamos desse processo, qual o objetivo dessa consulta dirigida. Vamos tratar da identificação do problema, sua importância, razões para a participação popular e também apresentar as ferramentas de participação popular que são previstas no cardápio de participação da Anvisa, participação popular da Anvisa. E vamos, por fim, demonstrar
como essa participação vai ocorrer e como será dada a transparência dos insumos coletados e o que nós vamos fazer também com essas informações que vocês vão nos fornecer. O processo de importação ele é complexo. Ele envolve transportadores, ele envolve aduana, ele envolve órgãos de segurança, envolve recintos alfandegados e os próprios importadores e os órgãos anuentes. Então, para que a importação seja bem-sucedida, ocorre a necessidade de conhecimento de um grande número de normas, de guias, observação de procedimentos, e, por vezes, parece um labirinto. Você tem que entender essas orientações logísticas, ambientais, sanitárias, para cada operação, para cada tipo de operação. Então, um dos objetivos que nós temos com a mudança normativa é trazer essa simplificação, a gente sair de um labirinto para uma forma mais fluida do processo, né? Então, a gente quer trazer simplificação para esse processo, a gente quer trazer previsibilidade, uma vez que haja submissão de um processo, que já se saiba sobre os critérios que vão ser utilizados na análise, os documentos que devem ser apresentados com clareza, os requisitos que devem constar, e também da transparência ao ambiente regulatório. A gente, assim, todos os interessados, todos os agentes envolvidos, eles saberem como esse processo vai transcorrer. Por que a gente precisa revisar a Resolução 81? Dentre as normas que tratam de importação, essa é a principal, ela não é a única da Anvisa, né? Essa norma, para vocês terem ideia, ela já foi alterada e modificada por ao menos outras 12 normas, ela já sofreu outras 12 alterações, e ainda há normas fora da 81, como, por exemplo, a 13 de 2004, que trata também de importações. Então, isso traz uma complexidade ao processo, ao contexto regulatório, que pode ser aperfeiçoada, né? Essa norma, a 81 de 2008, ela foi publicada em 2008, então ela já é uma norma antiga, né? E a agência, nós não nos acomodamos com a edição dela. Ao longo do tempo, foram feitas diversas mudanças visando seu aperfeiçoamento, e a gente pode destacar, por exemplo, a resolução 172, que era um capítulo por pesquisa científica, virou uma outra resolução. Essa norma já foi alterada pela 613, agora em 2022. Tivemos a 488, que trata de importação por unidades de saúde, da mesma forma, era um capítulo da 81, se tornou uma norma 383, depois foi convertida na 488, e ainda em 2021. E agora, em 2022, nós tivemos uma mudança pontual, ainda que foi a Resolução 599, que o que chama mais atenção é a dispensa do comprovante de atracação para hemoderivados. Então, várias mudanças são executadas ao longo do tempo, né, visando uma adequação à realidade, simplificação dos processos, mas estamos num momento que talvez seja necessário uma revisão ampla e sistematizada desse contexto, né? Os processos de importação, eles são um tema recorrente na agenda regulatória da Anvisa, devido à sua importância. Ele afeta a todos nós, pessoas físicas, empresas, unidades públicas e privadas. Então, esse é um tema recorrente, né? E essa revisão agora ela vai permitir que nós tenhamos uma visão ampla e com a colaboração da sociedade também nessa construção. Um outro fator que motiva a mudança na Resolução 81 é o novo processo de importação, né? Nós temos duas coisas, o Acordo de Facilitação de Comércio Exterior e o novo processo de importação que está sendo construído, com participação de praticamente todos os órgãos intervenientes, do setor privado, por exemplo, na discussão de atributos, na construção dos catálogos de produtos. Então,
é uma política de Estado, não tem como ficar fora. Mas, independente disso, a Anvisa acolhe essa iniciativa, não somente pela força de lei, mas também por entender que vão trazer diversos benefícios em termos de eficiência, uma vez que nós vamos parar de analisar de maneira sequencial, mas vamos poder fazer uma avaliação paralela a todos os órgãos, a troca de informação entre os órgãos, a transparência ela vai ser melhorada, estabilidade dos sistemas que são utilizados hoje pode, assim, espera-se que seja um ganho inegável, só que essas mudanças em andamento, elas também elas demandam uma adequação na normativa, nos conceitos que nós estamos utilizando, nas práticas que são adotadas e previstas na norma. Precisamos ainda, um outro motivador é a harmonização das normas aduaneiras, porque nós temos necessidade de ajustar definições, por exemplo, admissão temporária, despacho para consumo, que já foi uma demanda que ocorreu há algum tempo e precisamos tratar, conceitos de importação terceirizada e por conta e ordem, precisamos ter esse alinhamento e essa clareza, a atualização quanto ao regulamento aduaneiro, a norma nossa ainda remete ao regulamento aduaneiro anterior, e essas distorções elas têm potencial de gerar dúvida no entendimento, tanto na agência, quanto na interlocução com outros órgãos, e também com os próprios intervenientes. Os importadores, por vezes, são confundidos com os importadores e os despachantes com essas situações. Então, nós precisamos ter esse alinhamento e essa harmonização. E, além disso, é aperfeiçoamento dos processos administrativos. Nós precisamos revisá-los. A Resolução 81 ela ainda trata, por exemplo, de reconhecimento de firma em alguns documentos. Parte foi revogada, parte ainda existe. Só que confronta uma norma mais recente, que é 74 de 2016, que fala que os documentos devem ser assinados de forma digital. Então, há necessidade de ter esse alinhamento e essa modernização, permite dizer, desse processo. Vamos falar sobre a consulta pública de forma específica, né? Vamos fazer primeiro assim, uma diferenciação, né, da consulta pública para a consulta dirigida. A gente não pode ter essa confusão. Nós estamos no momento agora de uma consulta dirigida. A consulta pública, na consulta pública, ocorre a submissão de uma proposta de instrumento regulatório à apreciação da sociedade. E, a partir dessa apreciação, das sugestões que são feitas ali, das observações que são avaliadas, são acolhidas ou não, e submetidas à deliberação final, para aí a norma ser publicada. A consulta dirigida, que é o que nós estamos fazendo agora, nós estamos convocando a todos aqui que participem, né? Ela é um instrumento de manifestação popular, né? O objetivo dela é coletar informação para identificação de problemas e subsidiar a construção do processo, a construção do instrumento regulatório posterior. Essa coleta de informação, ela faz parte da análise de impacto regulatório, que ela ocorre a partir da definição do problema, né, que demanda uma intervenção regulatória, e ela é prévia à edição da norma. E tem que contar, né, é imprescindível que conte com informações sobre dos prováveis efeitos. O que a gente tenta com a análise do impacto regulatório? Identificar os prováveis efeitos da norma a ser publicada, verificar sua razoabilidade e também ele dá suporte à tomada de decisão, né? A gente tenta, nessa etapa, avaliar os impactos das alternativas de atuação frente aos objetivos pretendidos, né? Então, qual é o objetivo principal das normas sanitárias? Ela assegurar, ela garantir, ela trazer segurança sanitária para a população, né? Mas isso tem que ser feito de uma maneira eficiente, né? Não pode ser feito de uma forma que seja um entrave às operações de comércio exterior. Então, esse balanço, os objetivos eles são bem delineados nessa etapa e discutidos, e essa tomada de informações ela é essencial, que quanto mais completa e mais ampla, mais clara e aderente à realidade a norma, a proposta vai ser.
Quanto à participação, quem pode participar? Então, todos os afetados podem participar, empresas, associações, pessoas físicas, profissionais de saúde, e o envolvimento de todas as partes é o que vai garantir que a atuação regulatória seja transparente e eficiente. Um risco que se corre com a baixa participação da sociedade é a produção de regulatório, a produção de um instrumento regulatório, de uma norma, que ela seja de difícil cumprimento, por vezes até impossível, e também que ela não vai atingir o objetivo, né, para que ela se propõe. A participação ela é aberta a todos, como eu já disse, e ela é o preenchimento de um formulário que está disponível no site da Anvisa, né? Importante, o prazo para participação é 9 de junho, então a gente está bem perto já nós temos pouco tempo para fazer essa contribuição, então aí eu insisto e solicito a participação de todos para que contribuam, né, aproveitem esse tempo final para serem parte dessa construção dessa norma. E o que a gente vai fazer com o resultado? Como eu disse, elas vão servir de insumo para análise do impacto regulatório. Elas vão compilar as percepções, tanto internas, né, nós temos percepção sobre os problemas que são enfrentados, alguns colegas servidores estão participando, inclusive como cidadãos, então nós temos essa percepção, mas nós estamos tentando coletar a percepção também externa, dos demais atores, das demais partes interessadas nesse processo. Então, vamos tentar combinar essas duas percepções, interna e externa, sobre os problemas relativos ao nosso regulamento, para tentar construir uma norma moderna, aderente e alinhada com os objetivos coletivos. Os resultados vão ser divulgados depois, como um relatório, mas uma diferença que existe aqui entre a consulta dirigida, que é o que nós estamos fazendo, e a consulta pública, é que não há, nesse momento, uma avaliação de se a manifestação, se a sugestão, ela vai ser acolhida ou não. Na consulta pública, nós fazemos isso porque, a depender da proposta, da sugestão, da observação, ela pode gerar alteração do texto de uma norma, do instrumento proposto. Na consulta dirigida, não. Ele vai subsidiar, vai ajudar a identificação do problema, né? Então, não tem esse tipo de avaliação se a sugestão é aceita ou não. Inicialmente, todas vão ser, inicialmente não, todas são consideradas, né? Aqui esse é um exemplo que acontece quando a gente tem um problema, no caso é o elefante, cada pessoa tem uma impressão a partir de uma percepção fragmentada, né? Assim, se a tomada de decisão for feita por apenas um dos agentes, a partir da sua percepção, o resultado ele pode ser desastroso. Então, o que a gente quer é que a soma dessas percepções, né, e entendimentos vai permitir um delineamento adequado do cenário e a gente consiga construir uma solução que assegure a proteção sanitária da população e propicie um cenário eficiente também de comércio exterior. Quanto à adesão, nós iniciamos a consulta em 26 de abril, né? O prazo vai ser até o dia 9, como eu disse, e vou falando, pessoal, igual o pessoal aproveita, o último está acabando o tempo, mas é importante que vocês façam essa adesão e participação. Dos que responderam até o momento, 71% entendeu como importante a revisão da norma, né? Nós tivemos participação de atores bastante distintos, importadores, despachantes, profissionais de saúde, servidores da agência e pessoas físicas, assim, de uma forma geral. Então, para a gente é importante que, assim, quanto mais diverso esse universo, mais relevante será a etapa de coleta de subsídio. Melhor vai ser delineado o problema. Então, a partir daí, a gente vai poder esclarecer quais são os objetivos, quais são as prioridades que a gente vai ter que tratar com relação à norma, enfim, qual o problema a ser enfrentado com esse instrumento regulatório, né?
assim, falar agora para dar um vislumbre para vocês sobre como é esse processo regulatório, né? Ele é complexo, ele tem várias etapas que precisam ser vencidas, né? Elas vão desde o planejamento, né, regulatório, que é, por exemplo, a elaboração da agenda regulatória. Então, a Anvisa elabora agendas bianuais, né? E nesse momento são definidos os temas que serão abordados, né, principais, que serão priorizados pela agência. É claro que, havendo algum tema emergencial, algum outro contexto que motive a produção de alguma norma, ela vai ser tratada mesmo se fora da agência, mas isso aqui, esse momento ele ajuda a dar um planejamento tático, né, para a Anvisa, para a agência, né? E aí, passando desse planejamento, da participação do tema constar na agenda regulatória, nós passamos para a abertura do processo regulatório, que é o marco inicial do processo, que assim, ali consta a fundamentação, a definição da relatoria, a definição de quanto à realização ou não da análise de impacto regulatório, da consulta pública. Então, assim, ele tem o planejamento, a agenda regulatória ela tem uma pretensão, ele propõe uma pretensão do que vai ser feito, e a análise e a abertura do processo ela inicia, né, ela inaugura os processos de construção da norma. No caso da resolução 81, essa revisão ampla nós iniciamos em fevereiro, né? E agora, seguindo essa etapa, nós temos a análise de impacto regulatório, né? Então, essa etapa que nós estamos agora, da consulta dirigida, ela vai subsidiar a execução da análise do impacto regulatório. Aqui é apenas para ilustrar para vocês todas as etapas, desde o planejamento, né, que tem lá da agenda regulatória, até a publicação do instrumento normativo, né? E depois ainda tem, após a publicação, tem a implantação desse instrumento normativo e é feita uma revisão, uma avaliação, desculpa, não uma revisão, uma avaliação de se ele está sendo adequado, se ele está cumprindo seus objetivos. Então, ele é um processo cíclico, é um ciclo, né? Ele se retroalimenta. Agora nós estamos na etapa prévia à execução da análise do impacto regulatório. Então, nós estamos tentando identificar qual é o problema, quais são os problemas regulatórios a serem enfrentados. Quanto aqui é o cardápio de participação social da Anvisa, é um valor que a Anvisa tem, né, que a participação social. Então, o objetivo aqui é apenas fazer uma ilustração, mas nós temos a consulta dirigida, que é o que nós estamos nos valendo nesse momento, tem as audiências públicas, a depender da complexidade, da relevância do tema também, podem ser feitas essas audiências, né? A manifestação oral em diretoria colegiada pode ser realizada. Eu lembro que quando na discussão, em algumas discussões sobre cannabis, representantes de pacientes tiveram fala que ajudaram na deliberação do processo também. E também grupos de trabalho podem ser construídos para a construção da norma, enfim. Não é obrigado e nem eficiente que em todos os processos você faça uso de todas as ferramentas. Então, a cada processo é definido qual tipo de instrumento, qual tipo de ferramenta ela vai ser utilizada ou privilegiada. No caso do processo regulatório, a consulta pública ela é obrigatória, né? Então, a gente precisa ter, ao término, a consulta pública para a submissão da proposta normativa à sociedade. Então, aqui, eu já passei falando sobre o que é a análise do impacto regulatório, né? Então, a partir da definição do problema regulatório, né, a gente faz a avaliação, né, a análise do processo regulatório é um processo bastante rico,
que aí a gente vai discutir. Identificar o problema, quais são os objetivos, quais são as prioridades a serem tratadas, né? É feito uma pesquisa, consideração quanto ao contexto internacional também, então, experiências internacionais, se tem outras normas que, em outros lugares, como são tratados, e é discutido até mesmo se as alternativas para definir se a questão é normativa, é procedimental, é questão de algum recurso, enfim. Então, todo o processo, nesse momento, o processo de construção da norma, ele é feito de uma maneira bem detalhada. E esse relatório da análise de impacto regulatório também, ela, como transparência, ela é publicada, né, no site da Anvisa. Então, todo esse estudo, esse levantamento, ele é divulgado posteriormente. O decreto 10, aqui tem umas normas, né, que tratam da obrigatoriedade da análise de impacto regulatório. Via de regra, ele é obrigatório. Em algumas situações, ele pode ser dispensado, por exemplo, como em caso de urgência. Agora, nós tivemos várias normas publicadas durante a pandemia que foram dispensárias de análise de impacto regulatório, para permitir a entrada de vacinas, para enfrentar situações de desabastecimento. Então, são ações que demandam uma mudança rápida, né? Se fosse fazer um estudo, levantamento, ou coisa desse tipo, de uma forma estruturada, demandaria bastante tempo. Então, em certas situações, é admitido que seja feita a dispensa do análise de impacto regulatório. Porém, né, mesmo nessas situações, é necessário que, após, seja feita uma avaliação, né, da efetividade da norma. Então, o que torna obrigatório agora é o decreto 10.411, mas a Anvisa ela já tem, no seu histórico, desde 2008, que nós trabalhamos com as boas práticas de regulação, e acho que em 2018, se não me engano, teve a portaria 162 que instituiu a análise de impacto regulatório institucionalmente. Vamos falar agora especificamente sobre a participação, né, na consulta dirigida, sobre o formulário, sobre a orientação do que deve ser, de como deve ser, qual a expectativa que a gente tem. Primeiro, ele é um formulário extenso, se o participante tiver interesse em tratar de... Primeiro, ele é dividido uma parte de identificação, para a gente conhecer o público, saber se o objetivo nosso está sendo atendido com relação a essa, vou chamar de diversidade, né? Se a gente está alcançando todos os participantes que são afetados, todas as partes interessadas do processo de comércio exterior. Então, temos a parte de identificação, né? E depois nós passamos para a parte, eu vou avançar, para cada capítulo da RDC 81. A ideia não é que assim, a futura norma ela tem a mesma estrutura, ela tem os mesmos capítulos, mas é uma forma, nós já temos os temas elencados ali. Mas caso haja algum assunto, algum tema que não esteja elencado, não seja compreendido nesses capítulos, pode ser feita a contribuição, uma sugestão também posterior. Um ponto que é importante, a qualquer tempo você pode encerrar a pesquisa, né, a sua participação, e selecionar e retomar mais tarde. Fazendo essa retomada, então, vai ser enviado pelo e-mail do participante um login, uma senha, que depois você pode voltar para o formulário e seguir a sua contribuição como for conveniente. Né? Aqui, continuando a questão da identificação dos participantes, então a gente quer saber se é um interveniente. A interveniente, nós, como botamos no edital, são todos os armazenadores, transportadores, os importadores, todos de uma forma, todas as partes interessadas. Fizemos uma separação do setor público e privado, se é uma associação que está representando, né, ou se é o próprio ente, se é uma unidade de saúde. E, da mesma forma, pode ser interrompido a qualquer momento e preenchido posteriormente.
A 13ª questão é se entende que a norma precisa de revisão. Isso então, aí pode selecionar. Se clicar não, a pesquisa ela vai ser encerrada, né? Mas se clicar sim, né, vai ser remetido aos capítulos, como eu disse antes, ou então para uma última pergunta que pode ser se você identificar se há algum tema que precise ser abrangido pelo regulamento sanitário que ainda não foi tratado, né? E uma oportunidade abre um campo para você dizer qual é esse tema, né? Fazer suas considerações, né? Ainda, clicando sim identificando que há necessidade de revisão. Como eu disse, ela vai abrindo todos os capítulos da norma. Você não precisa fazer comentário em todos eles, né? Você seleciona qual capítulo você entende que precisa de revisão e para qual você quer dar sua contribuição. E uma vez selecionado algum capítulo, ele abre 4 opções para você dizer qual tipo de problema que você identificou. Isso é importante a gente saber também para traçar estratégias de como nós vamos atuar. Primeiro, se é uma lacuna regulatória, né? Tem alguma condição que deveria ser incluída ou que deveria e não está sendo tratada, né? Se tem uma regra excessiva, né? Há pouco nós revisamos, tiramos o comprovante de atracação para hemoderivados. Então, assim, embora não fosse, não vou chamar excessiva, mas entendeu-se que ela não era necessária, ela trazia uma elevação de tempo apenas. Se a norma está inadequada, se ela tem alguma imprecisão, alguma incoerência, aí eu dei um exemplo de assinaturas reconhecidas em cartório, por exemplo, então esse é o momento também de fazer essa crítica, e lembrando que nós não vamos só fazer ajustes no texto que está na Resolução 81 agora, mas essas observações elas vão servir para que essas falhas, esses erros, eles não se reproduzam, né? E se há divergência em com outro ato normativo, né? O exemplo que eu vou repetir é a questão do regulamento aduaneiro, né? Que nós estamos fazendo na definição sobre admissão temporária, estamos nos remetendo ao regulamento aduaneiro anterior. Então, certamente precisa de adequação. E, por fim, aí, a última pergunta é se há algum outro tema, né? Se entender que precisa ser feito, né, alguma observação, então é um momento aberto, né? Assim, que pode ser feito ampla sugestão, que também vai ser apreciada e considerada certamente para a construção para a condução do processo regulatório. Então, uma reflexão aqui: se a gente não conhecemos bem o problema, nós conseguimos buscar a solução. Então, essa reflexão nós deixamos aqui justamente para convidar, para insistir, na verdade, com a participação de todos, porque para a gente ter essa caracterização exata de problemas, né? E a partir daí construir uma norma, né? Um regulamento um regulamento ou soluções, né? Pode chegar ao termo que seja aderente, que traga eficiência, celeridade e proteção sanitária à nossa população. Obrigado pela atenção de todos. A gente vai ter um período de perguntas agora. Eu estou à disposição de vocês. Excelente. Obrigada, Nériton. Super esclarecedora essa apresentação. Obrigada mesmo. Então, na inscrição para esse Web Dialogue, nós abrimos um espaço ali para o encaminhamento de dúvidas, né? Vou compartilhar aqui as dúvidas que recebemos. Algumas questões já foram respondidas muito bem na sua apresentação, Nériton, mas acho que vale ressaltar aqui, tá bom? Então, por favor, Nériton e Cristina, se vocês puderem esclarecer as questões. A primeira, está prevista a elaboração de uma cartilha
da Anvisa, onde estariam consolidadas as principais informações para análise de determinados produtos? Márcia, essa pergunta ela é bem importante. Ela já está lá na frente, ela já está avançando, né? A gente agora está na etapa de construção do processo regulatório, né? Mas o que nós temos feito já como prática? E, assim, nós sempre temos feito, nessas normas mais impactantes, ou cartilhas, manuais, perguntas e respostas. Agora, por exemplo, um exemplo que nós fizemos, foi até editado ontem ou anteontem, alguma coisa do tipo, foi a cartilha para peticionamento por LPCO, né? Então, isso aí está previsto, sim, né? Mas, mesmo lá na frente, nós, uma vez publicada a norma, seja dada a instrução. Então, o webinar, cartilhas, manuais vão ser divulgados, sim. Excelente. A segunda, Posso eu acho compartilhar? Claro, Acrescentar um pouquinho? Claro. Essa pergunta, eu acho que ela vem trazer ainda um outro olhar, tá? Que é sobre as possíveis estratégias. E aí, um recadinho que tem que ficar bem claro para vocês é que nós estamos falando aqui de revisão, o Nérito falou, estou só frisando, tá? Nós falamos aqui de revisão normativa, mas quando a gente fala em análise de impacto regulatório, identificação de problemas, busca dos resultados esperados, em geral, a gente chega em várias estratégias, é um conjunto de estratégias. E isso que eu não sei exatamente quem fez a pergunta, mas a cartilha, ela compõe essa solução. Então, essa parte de comunicação, orientação, divulgação, questões tecnológicas. Então, assim, algumas pessoas acabam falando, né? Poxa, mas o sistema está instável, o Neriton colocou aqui também. Recursos humanos, será que os nossos recursos humanos estão suficientemente adequados em forma quantitativa? Será que precisa qualificar? Então, tudo isso é um composto de soluções. Para chegar no nosso resultado, a gente vai ter que agregar. Então, não se prendam a propostas de alteração normativa, tá? Então, vocês podem, ali naquele campo, onde tem um campo assim, relate aqui o problema relacionado ao disposto nesse capítulo e se houver sua sugestão de melhoria. Então, não se preocupem em trazer um deparo, como vocês estão acostumados a fazer na consulta pública. Não precisa trazer exatamente, às vezes, tem uma pergunta aqui, a Márcia vai falar mais adiante, proposta de sugestão de extensão de prazo, porque estão trabalhando realmente nas propostas para cada capítulo. Então, o recado que eu queria dar é muito mais importante para a gente agora, entender o problema que vocês estão passando, qual é a dificuldade que vocês estão passando, e, evidentemente, se vocês tiverem uma noção de sugestão de melhoria, está aqui esse campo para isso. Mas não se prendam na proposta de alteração normativa, porque realmente, às vezes, toma muito tempo. Era isso. Perfeito. Obrigada, Cristina. Quais as principais propostas depara, né? O Neto explicou direitinho a diferença de consulta dirigida e consulta pública. Você poderia ressaltar novamente, né? Por favor. Aí eu acho que vou até fazer coro com a fala da Cristina, porque ela deixou bem claro, nesse momento a gente não tem o depara, né, ainda, assim, porque a gente não tem um texto, né, um texto redigido. E nesse momento agora a gente está preocupado em identificar os problemas, né? Então é importante que até como a Cristina falou, que vocês não se apeguem ao depara, não se preocupem em fazer revisão de texto da Resolução 81, porque agora a gente quer saber quais são os problemas que estão sendo enfrentados. Pode ser que os capítulos sejam todos diferentes, pode ser que a redação certamente vai ser outra, então, nesse momento, se preocupe em falar, com determinado capítulo, se for o caso, tem esse problema, né? Mas não tem um texto de para, porque a gente não tem para ainda. O para vai ser construído nesse processo regulatório. Obrigada, Neriton. A seguinte, a alteração legislativa preverá a adequação ao novo processo de importação? Sim, precisamos. É um dos motivos que a gente está fazendo essa revisão, o Márcio. Então, um dos motivos é fazer justamente essa adequação, a previsão do LPCO, a previsão da DUIMP. Nós não temos previsão de DUIMP, né?
ainda no nosso ordenamento sanitário, então ela vai prever essa adequação sem dúvida. Catálogo de produtos, a gente nem menciona em ponto algum, então a gente vai, é um dos objetivos considerar, alinhar com esse novo processo de importação. Há um deadline já definido para a publicação da nova resolução? Então, a gente não tem esse prazo concluído, definido ainda. Estamos na agenda 2021-2023. Né? Então, a nossa expectativa é conduzir esse trabalho ao longo desse período. Né? Quanto ao deadline, por que a gente não... a gente ainda não tem. Nós estamos com a consulta dirigida, vamos fazer o AIR, depois tem um período de consulta pública, consulta à procuradoria, então, assim, ele tem uma série de variáveis que eles ficam fora do, assim, de certa forma, né, fora do controle da gerência, né? Mas a expectativa é que nós encerremos nesse biênio o tratamento. Então, 2023 é uma expectativa, mas é prematuro a gente falar ainda no fechamento de um cronograma. Bom, já foi comentado que a Anvisa realizaria um estudo de boas práticas internacionais. Já foi realizado? Ele não foi concluído, ele é parte dessa análise de impacto regulatório. Nós iniciamos um estudo, estamos conduzindo já alguma coisa na área de alimentos, né? Mas para as demais classes de produtos nós ainda vamos iniciar esse trabalho. Obrigada, Nériton. Quais normativos superiores à RDC 81 ela está submetida? Tá. Então, aí é interessante, assim, primeiro tem a questão da Lei 6360, né, que ela institui o sistema de vigilância sanitária. Então, ela que determina que os produtos precisam ser regularizados, as empresas precisam ser regularizadas, né? Então, ela dá fundamento de legalidade para vários critérios da Resolução 81. Além disso, a Lei 9782, ela confere à Anvisa a competência para fazer a anuência na importação e na exportação de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Né? Então, são os principais normativos que conferem validade de fundamento de legalidade para a Resolução 81. E fora isso, a gente tem que considerar também o decreto, me fugiu o número de acordos de facilitação, que agora está estabelecendo o guichê único, agora não, né? Que estabelece a questão do guichê único, tem o decreto de 660, que trata das informações do Siscomex, então tem todo um arcabouço superior que submete o procedimento a Resolução 81 e os processos de importação da agência. O próprio regulamento aduaneiro também a gente não pode ignorá-lo, né? Né? Excelente. E por fim, a Anvisa fará revisão dos capítulos 7 e 8, que são relacionados com a atualização da importação terceirizada, frente à legislação de regência, como a instrução normativa da Receita 1861 de 2018, né? Nos moldes, houve uma sugestão da ABS em relação a isso. Então, nós precisamos fazer essa revisão, assim, a nossa definição ela não está clara, né, de importação terceirizada, importação por conta e ordem ou por encomenda, vou dizer, né? Então, a gente precisa disso, precisa definir com mais clareza a necessidade de autorizações de funcionamento. Então, assim, isso é uma coisa que já está no nosso radar. Então, a gente precisa ter esse alinhamento normativo. Né? Eu não sei, a ABS fez essa contribuição, não vou saber de cabeça, claro, no formulário, mas é importante que coloque também, caso não tenha feito no formulário de contribuição, que seja considerado lá também. Então, mas está no nosso radar, sim.
Excelente, obrigada, Neres. Então, essas que nós recebemos também algumas contribuições já, falando de algumas questões, algumas propostas de melhoria, tá? Mas essas questões, então, para todos incluírem nessa consulta dirigida, conforme orientações que o Neriton já deu, né? O objetivo aqui eram dúvidas em relação a esse processo, né, Neriton, de participar dessa importante consulta. Agora nós entramos na última etapa, na parte das perguntas aqui que chegaram aqui no nosso chat, né? Então, como a Cristina já comentou, é sobre a extensão do prazo, né? É possível uma extensão desse prazo, né? Teríamos até o dia 9 de junho, né, para participar. Então, essa pergunta veio do Sindasp, o Sindasp já fez aí um trabalho, mas, né, tem ainda um trabalho a ser feito. Essa solicitação também foi reiterada pela Angélica, da BIMED. Márcia, assim, o que nós queremos nesse momento é justamente a participação ampla, né? As associações, elas entendendo que seria, assim, nós não queremos nos estender muito nessa etapa, mas nós sabemos que a caracterização do problema ela é crucial, né? Então, havendo essa necessidade de uma extensão de prazo, a gente pode ser solicitado aí o Sindasp, acho que a Angélica também mencionou, eles têm acesso a GCPAF, pode ser feita essa manifestação. A gente pede que seja feito pelas associações, que a gente já sabe que vai estar representando um coletivo, né? Então, pode ser feita essa extensão. Não é assim, nós tínhamos esse cronograma, mas se for agregar valor ao processo, sem dúvida a gente faz a extensão, sim. Excelente. Aqui nós temos uma questão que foi colocada pelo seu Marcelo, da Bibernar, um pouquinho longo, eu vou ler, tá bom? Tá. Está na hora da norma de importação ter a compilação de tudo o que é necessário para a importação de bens e produtos, né? Seria providencial que a norma que na norma estivessem as outras necessidades que estão em outras RDCs, que às vezes nem sabemos que existem, né? Às vezes temos uma importação que não necessita de certificado de análise e no meio do processo segue uma exigência para apresentar um determinado certificado, né? Então, na RDC, o certificado de análise para alimentos, por exemplo, foi revogado, mas aí tem outra RDC que diz que tem que apresentar o documento. Então, essa questão, o foco aqui, na realidade, é haver uma uniformização, né, para melhor andamento dos processos. Sem dúvida, esse é um objetivo nosso. Por exemplo, ele falou de alimento, até dar uma situação que nós estamos enfrentando há pouco, mas, por exemplo, falar de medicamentos biológicos, eles saem são anuídos sempre com pendência sanitária por conta da necessidade de apresentação do monitoramento de temperatura. Esse monitoramento ele é feito numa outra norma, na 234, agora mudou o número por causa da consolidação, mas de biológicos. Então, os requisitos para esse monitoramento eles estão nessa outra norma, essa exigência. Então, é o que eu falei do labirinto, que a gente tem que destruir o labirinto, né? Então, nosso objetivo é que as normas sejam mais consolidadas e práticas mesmo. Agora, um ponto que por vezes ocorre, e agora nós temos, em alimentos especificamente, estamos enfrentando um alerta sanitário de contaminação por resíduos de óxido de etileno, né, em alguns alimentos, alguns aditivos. O certificado de análise ele não é mandatório, mas, à vista do contexto sanitário, a autoridade entende por bem ter essa precaução para a sociedade. Então, algumas situações assim, sanitárias especiais, elas vão demandar a exigência de alguma medida que não está prescrita, né? Ela é prevista porque pode ser feita essa medida, mas ela não está prescrita. Mas nosso objetivo é justamente deixar mais claro e consolidado mesmo
essas informações. Excelente, obrigada, Nériton. A gente tem aqui duas perguntas que são mais operacionais, na realidade, na participação da consulta dirigida. Uma, existe limite de quantidade de sugestões? Não. Não tem, pode fazer várias participações, pode ter limite no campo, eu não sei o tamanho do campo, né, mas pode ser feita participações repetidas, se for o caso. Acho que é importante entender se a pessoa quer fazer várias manifestações dentro do mesmo capítulo, porque assim, como o Nériton mostrou, a gente estruturou o formulário com a possibilidade de você se manifestar a cada capítulo. Inclusive, aquelas já propostas de problema que a gente colocou ali de lacuna regulatória e tal, você pode marcar mais de um ao mesmo tempo, né? Um não é excludente do outro. E, além disso, ainda tem um campo texto. Então, seria interessante a gente entender qual que é a dificuldade que a pessoa está enfrentando. E lembrando também, aproveitando, né, que você não tem que passar por todos os capítulos. A gente sabe que, como a norma é muito abrangente, dependendo da característica de importação que aquele participante está habituado a fazer, ele vai ter um conhecimento prático mais de um capítulo, ou 2, ou 3, do que dos outros. Estamos falando em 50 capítulos da norma, né? Então, ele não precisa se manifestar em todos os capítulos. Mas existe essa possibilidade. E, além disso, cada vez que você escolhe um capítulo para se manifestar, tem esse campo texto. De qualquer forma, ao final do formulário também temos um outro campo de comentários, que, por exemplo, né, a gente já está no nosso radar que tem alguns produtos que não estão abrangidos pela norma. Então, quer dizer, a pessoa pode entender que existe ali uma lacuna regulatória, mas que não está relacionada especificamente a um determinado capítulo. É uma lacuna de uma forma geral que a norma não aborda. Ela tem essa opção ao final, que é a última pergunta lá do formulário, ela pode acrescentar. Se for o caso, acho que as pessoas vão receber, né, a apresentação, então pode dar uma olhada lá no formulário. E vai até a próxima pergunta, sugestões, algumas sugestões impactam mais de um capítulo, né? Como poderíamos submeter a sugestão para facilitar a análise de vocês? Como que ficaria mais fácil? Posso, né? Pode, claro. Eu vou começar, você continua. Márcia, nós temos algumas questões aí. Nós temos questões objetivas, assim, que a gente até deixou algumas perguntinhas de marcar, que vão gerar alguma estatística para a gente, né, nessa elaboração do relatório final, e a parte mais de conteúdo, que aí é bem pessoal, aquele campo texto que a pessoa realmente vai relatar ali a vivência dela, que é semelhante ao que a gente percebe até nas perguntas, né, que tem bem a ver com a prática da pessoa. Então, assim, eu imagino que, se a gente puder ter pelo menos as estatísticas por capítulo e o campo texto, que não vai ter jeito, a gente vai avaliar os campos, eles não vão gerar estatística, a gente vai avaliar o conteúdo. Se a pessoa estiver com dificuldade, seja de tempo, alguma limitação, de relatar textualmente em cada capítulo, se ela quiser fazer um campo texto, que ali ela relate, olha, esse problema eu encontro, esse mesmo problema eu encontro no capítulo tal, tal, tal. Mas seria interessante que ela entrasse naquele capítulo, pelo menos para marcar ali, para a gente perceber a frequência com que as pessoas, os participantes, estão enfrentando dificuldade relacionada àquele capítulo. Para efeitos de relatório, é bastante. Não, sem complementação, Cris. Muito bom. Obrigada, bastante esclarecedor. Bom, as perguntas, então, sobre a questão esse procedimento da consulta dirigida, que nós finalizamos, e bem, eu acho que dentro do nosso horário. John, eu passo a palavra a você. Márcia, eu acho que antes o Nériton quer falar alguma coisa, Márcia. Sim. Só aproveitar e fazer um anúncio, porque você comentou que tem algumas perguntas que são feitas relacionadas a procedimentos, tudo. Nós estamos na migração do novo pro LPCO, e no dia 7/6, a gente vai mandar para o Procomex também, talvez já tenha até enviado agora pela manhã, a gente vai ter um webinar especificamente sobre peticionamento do LPCO, às 10h30. Então, eu posso colar aqui no chat também o link, mas a gente já vai passar para vocês também formalmente essa divulgação. Então, o pessoal que tem alguma questão, alguma dúvida,
operacional, enfim, alguma dificuldade que esteja enfrentando, a gente vai discutir novamente daqui a mais ou menos uma semana. Excelente, Nériton, e a gente divulga também. Tá bom? E Nériton, alguma consideração final, alguma observação final para o pessoal que está conosco? Apenas reforçar o convite, né? Agradecer uma vez mais, assim, para o Procomércio tem sido muito parceiro, né, ao longo desse período todo que a gente enfrentou, até esse período que a gente está saindo da pandemia, então a parceria é clara. Então, agradecer mais uma vez a forma como nós sempre somos acolhidos, o espaço que sempre é dado para a Anvisa, e me colocar à disposição também para futuros eventos, para alguma dúvida, esclarecimento, qualquer troca de informação, a GCPAF está à disposição. O Nérito, nós é que agradecemos a sua abertura e disponibilidade. Essa parceria é importante, eu acho que esses temas são da sociedade, né? E somos atores diferentes dentro de processos que envolvem a sociedade toda, e é importante a gente ter plataformas de diálogo onde a gente possa desenvolver soluções que sejam boas para o país e que tornem o nosso país mais competitivo e seguro em termos de segurança alimentar e de saúde e assim por diante. Tá? Então, eu quero agradecer, e quero agradecer também a Cristina, e agradecer a minha equipe e agradecer a todos os participantes, tá? Mais uma vez, por acreditar na importância desse tipo de tema e participar ativamente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, um abraço. Obrigada. Tchau, gente. Bom final de semana.